Olá, feliz sábado! Sejam bem-vindos ao programa Lição Interativa. Esse programa que tem por objetivo estudar a Palavra de Deus. Todas as semanas nós pegamos a lição da Escola Sabatina, estudamos mais um tópico, mais uma parte da mesma e ao longo dos trimestres vamos aprendendo muito daquilo que o Senhor tem nos enviado através dessas lições. Temos crescido, temos aprendido, o Senhor tem nos preparado, nos habilitado para nos conduzir ao lar eterno. Com base nesses estudos e sendo aprendido e sendo aplicado no dia a dia com a graça de Deus, com certeza estamos sendo preparados para habitar com Jesus na cidade celestial. Imagino que esse é o seu desejo, não é verdade? Então é um momento muito especial e você é bem-vindo para fazer parte desse momento conosco aqui no programa Lição Interativa. Eu tenho um recado especial para vocês. E o recado é que nós estamos no primeiro final de semana do mês de novembro. E sendo o primeiro final de semana, primeiro sábado, nós temos uma oferta especial, onde nós podemos contribuir para que a causa de Deus, para que a obra de Deus avance em algum lugar ou nós auxiliamos, em algum objetivo como é o deste final de semana, onde nós poderemos contribuir para a aquisição de literaturas em prol de campos carentes. Bom, nós preparamos um vídeo e vamos assistir nesse instante. Saudações para todos os irmãos ao redor do mundo. No outono, as folhas que caem das árvores são tão numerosas que é quase impossível contá-las. Sim, essa é a quantidade necessária de folhetos, panfletos, revistas e livretos contendo a verdade presente. São ferramentas vitais na proclamação do Evangelho eterno. A produção dessas literaturas gera uma despesa com a qual, infelizmente, muitos não podem arcar, seja para si ou para compartilhá-la com outros. Portanto, todos nós temos a tarefa de levar a verdade a outros. Cada um de nós tem o dever e o privilégio de ajudá-los a recebê-la. A oferta de hoje se destina às publicações para países necessitados. Sua oferta generosa, mesmo que seja com sacrifício, pode percorrer um longo caminho, até ajudar outros a aprenderem e se preparar para a breve vinda de Cristo. Obrigado por colaborar com Cristo. Atenciosamente, o Departamento de Publicações da Conferência Geral. Está aí o pedido de oferta e que nós possamos ser generosos em contribuir com essa causa que foi apresentada. Nesse instante nós teremos uma apresentação musical. Mesmo que
Louvado seja o Senhor por esse hino que acabamos de acompanhar. Bem, queridos internautas, chegou o momento de nós conhecermos aquele que estará interagindo conosco nesta noite, nesse estudo, aqui no programa Lição Interativa. E tenho o prazer de estar recebendo o pastor Marcelo Araújo, diretor aqui do Sistema de Comunicação Conectados com Deus. Seja bem-vindo, pastor. Eu que agradeço estar com você hoje e com os nossos queridos irmãos que estão participando conosco dessa lição muito profunda. Profunda porque vai mexer no nosso bolso, entendeu? Então a mão tem que entrar bem, de modo muito profundo no bolso, senão a oferta não sai, né? Então a lição vai se relacionar com até que ponto isso mexe no nosso coração, né? E toca na gente, né? Não tem como. Não tem como, exatamente. Então nós vamos para a lição, vamos estudar, vamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos revelar através do estudo desta semana. Antes de nós passarmos ao estudo, quero lhe convidar para se unir a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para o estudo que faremos a seguir. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede para o estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por nos conceder o Seu pão espiritual, que nos habilita, nos prepara, nos exorta para os Teus caminhos, para a preparação devida. Senhor, queremos lhe pedir que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Venha ser conosco, ajudando-nos para que possamos, nós aqui que estaremos apresentando, falar o que for da Tua vontade, aquilo que realmente Tu queres transmitir à Tua igreja, e que todos nós, como igreja, possamos, ao ouvir a Tua palavra, possamos assimilar também com a Sua graça, com o Seu poder, viver esses ensinamentos. Te pedimos que seja com cada internauta. O Senhor sabes e conhece as suas necessidades individuais, e venhas com seu poder, com a sua misericórdia e amor estar atuando na vida de cada uma dessas pessoas. Tudo suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então passar ao estudo da nossa lição. Ao longo desses 2 trimestres que nós estamos estudando sobre mordomos nos últimos dias, nós temos aprendido lições que têm abordado diversos aspectos da vida do mordomo, relacionados a talentos, capacidades, força, tempo, o amor que também precisamos ter de uns para com os outros, os dons, né? A forma como nós devemos agir como bons dispenseiros, como bons administradores do Senhor, em relação a tudo isso que Ele nos concede. E num ou noutro momento das lições, se fez menção a recursos financeiros, mas foram momentos bem pontuais e não tão, ou mais ou menos diretos, né? Mas eram pontos, uma pergunta ou às vezes um tópico dentro de uma lição ao longo desses trimestres que nós estamos estudando sobre mordomos. Mas finalmente chegamos a uma lição que vai trazer do começo ao fim a questão financeira. Fator do qual nós também somos mordomos diante de Deus, porque os recursos financeiros, assim como o dinheiro, assim como a força, assim como a capacidade, assim como os dons espirituais, assim como os talentos naturais, tudo isso nós recebemos da parte de Deus e precisamos administrar, precisamos usar isso da melhor forma possível para que Deus seja glorificado. Então vamos falar sobre recursos financeiros, vamos falar sobre o amor ao dinheiro e vamos ver no decorrer da lição como isso é um problema natural ao ser humano e como com a graça de Deus nós podemos vencer esse problema e transformar esse problema inclusive numa bênção, tanto para nós como para outras pessoas que poderão ser alcançados pelos trabalhos realizados em virtude da nossa liberalidade para com a causa do Senhor. Amor ao dinheiro. O verso áureo está no livro de Ageu, capítulo 2, verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ver esse texto mais à frente na lição. E o pensamento da inspiração: em cada gasto devemos nos esforçar para cumprir o propósito daquele que é o alfa e o ômega de todo o esforço cristão. Também vamos ver mais à frente na lição acerca deste ponto.
Vamos então passar para o estudo dos tópicos e vamos nos aprofundar em diversos aspectos, desde o problema até a solução do problema relacionado ao amor ao dinheiro. Primeiro tópico, correlações reveladas. Corações revelados. Pergunta A. Como nosso uso do dinheiro revela a profundidade de nossa consagração a Deus? Pastor Marcelo, como que o dinheiro, que é algo tangível, revela aquilo que está dentro do nosso coração, que é intangível? O texto fala sobre o que está no coração, então estará também no teu coração, também o vosso coração. As nossas maiores atenções são as questões que nos motivam de fato. Quando realmente expressamos aquilo que está priorizado em nosso ser, isso é revelado, apesar de estar anteriormente no nosso coração, né? Então, por exemplo, eu vou fazer algumas comparações, me permite? Sim. Pessoal, é o seguinte, vamos falar por aqui de modo muito pessoal, que estamos falando entre nós, né? Nossas aspirações em ter carros caros, casas com todos os recursos e mais alguma coisa desnecessária, mostra que as tendências nossas estão voltadas para o bem pessoal. Se nós compararmos a realidade brasileira, a realidade europeia e a realidade do continente africano e alguns países da América Latina, nós vamos ver assim que alguns países do globo são países de primeiro mundo, têm certos benefícios, e parece que viver bem se tornou algo tão comum. Então a pessoa nem imagina que ele tem um grande tesouro ali, né? Mas quando a gente contempla o mundo de alguns países subdesenvolvidos, aí nós vemos que somos muito ricos. E às vezes começamos a concluir que nosso coração está muito envolvido nessas coisas e ignora a dor do outro. O coração do cristão deveria estar voltado para as necessidades do mundo, né? As necessidades do globo. Mas tudo se resume em mim, ou em você, ou em você. É a história do guarda-roupa. Quando você abre o guarda-roupa e vê que você já faz alguns meses que você não usa aquela calça, aquela camisa, você vai vendo que você... E ainda compra outra, né? Que você está muito voltado para essa terra, né? Tem mais do que precisa. Ou dedica mais tempo no cuidado do carro do que nas preocupações das necessidades sociais da vida das pessoas. Então, o texto é claro, como o uso do dinheiro revela a profundidade da nossa consagração pelo modo como a gente aplica esse dinheiro. Aí dá para dizer se o coração está na terra ou está no céu. É o modo que mostra isso. Então nós podemos perceber que nós empregamos o dinheiro, gastamos o dinheiro naquilo que realmente é importante para a gente. Por mais, eu posso falar, não, eu não me importo com isso, eu estou me preparando para o céu, essa vida não me traz satisfação nenhuma. Porque palavras nós podemos hoje falar isso, amanhã falar outra coisa. Sim. E podemos mudar de um minuto para o outro. E é bonito ouvir isso. Os discursos são bonitos, né? Só que o que de fato mostra o que está no nosso coração nem sempre é o discurso. Sim. O discurso às vezes não revela o que está no coração, porque é fácil de maquiar, né? Mas quando nós colocamos a mão no bolso e tiramos o dinheiro que às vezes foi sofrido para ganhar, para gastar com uma ou outra coisa, aí a gente mostra o que realmente está dentro do coração, né? Exatamente. Então, é algo, essa primeira pergunta, Luzile, eu entendo assim que ela revela a expressão do nosso subjetivo, que está dentro de mim, está dentro de você, Marcelo. Então, assim, as aspirações que eu faço para a minha vida, se todas elas, se eu aspiro bem de outro, cada centavo que eu tenho vai ser impulsionado pelo alfa e o ômega. Porque o alfa e o ômega da vida de Jesus era servir. Só que o alfa, olha, eu estou sendo bem direto aqui, e o ômega da minha vida, às vezes é me servir.
Né? Essa é a resposta da pergunta. Exatamente. Muito bem, vamos à segunda pergunta deste tópico. Como a lealdade de Davi a Deus é uma inspiração e uma repreensão a muitos de nós? O que aconteceu aqui nesse contexto apresentado no texto em questão? Luzilei, eu não fiz o cálculo, mas era muito dinheiro. Porque para ter destaque, né? Ele disse que ele deu toneladas de ouro, de prata. Então, para ter esse destaque, para o escritor de crônicas fazer questão de citar, né? Além disso, pelo meu amor ao templo, citando Davi, né? Agora entrego as minhas próprias riquezas, o ouro, a prata, para o templo. Devia ser muito dinheiro, eu não tenho ideia, mas talvez você já fez esse cálculo. Era bastante dinheiro sim, pastor Marcelo. Eu fiz os cálculos aqui na cotação da moeda dessa semana, da moeda, do ouro e da prata, do peso dessa semana. Para hoje? Dá em torno de 29 a 30 bilhões de reais. Bilhões? O que Davi doou para o templo. Porque aqui está falando de 105 toneladas de ouro. Só as 105 toneladas de ouro dá mais de 28 bilhões de reais. E mais a prata que ele doou. E outras tantas coisas que não são sequer mencionadas na palavra de Deus, né? Então, assim, eu pensei aqui, a gratidão de Davi era muito grande. Ele não deu o que sobrou, Luzilei, eu estou entendendo assim, que ele deu toda a sua riqueza. Assim, é muito, ele deu muito. A gente dá 10%, nós damos 10%, nós chegamos até a dar 25%, assim, espremido, assim, porque eu estou bom demais quando eu dou 25% do que eu ganho. Mas aqui o que dá a entender, o texto, ele traz uma ênfase, que dá a entender que ele deu boa parte, ou quase toda a sua riqueza para o templo. Porque, olha, se isso aqui fosse só 1/3, imagina o quanto ele era rico. Eu não creio que foi só 1/3, eu creio que foi muito. E essa é a gratidão da alma, sabe, Luzilei? Aquela que não troca Deus por nada. Porque o modo como a gente doa, a gente mostra quem são as nossas preferências, né? Então, quando a gente doa muito para a causa, é porque a causa é a nossa preferência. Você falou isso no início? Sim. Você falou isso no início. Então aqui vemos um servo, rei, rico, que priorizava a igreja. Uma paulada na minha cabeça, talvez na tua, de alguém que está vendo a gente aqui. Veja quanto você tem e quanto a obra precisa. A pregação do evangelho, quanto eu me excluo de ajudar. Davi não fez isso, não. Ele deu muito, ele foi leal e essa é uma inspiração para a gente. Essa é a pergunta, né? Exatamente, que Davi é uma inspiração e uma repreensão. Porque a liberalidade de Davi para com a causa de Deus, como foi mencionado pelo pastor Marcelo, é algo assim que nós não conseguimos mensurar, né? Não. Ele foi muito generoso com a obra de Deus, com a causa de Deus, com a construção do templo. Não deu o que sobrou. Ele não deu o que sobrou. Eu quero ser claro. Sim, porque se isso aqui ele tirou daquilo que era... É a sua posse mesmo. Era a sua posse. Porque se isso aqui foi o que sobrou, imagina como ele era, né? Mas se fosse o que sobrou, não havia ênfase do escritor. Sim. Certo? Perfeito. Muito Esse bem. foi o que eu entendi, Então nós precisamos manifestar verdadeiro espírito de gratidão, né? A nota até menciona um pouquinho sobre gratidão e ingratidão. Sim. Então quando nós somos mesquinhos em ajudar a causa de Deus, colaborar especialmente com a pregação do Evangelho, nós estamos revelando aquilo que está no nosso coração. Um coração ingrato, um coração que está alheio à vontade de Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de Davi, ok? Vamos seguir com a nossa lição. Vamos para o segundo tópico, por dentro do plano do inimigo. Olha só, agora nós vamos ver qual é o plano do inimigo para distanciar mais o povo de Deus, distanciar mais aqueles que servem a Deus ou estão buscando servir a Deus, de fato, do caminho da salvação.
Será que Satanás ele está alegre em saber que seus dias estão se encurtando? De forma alguma, né? Não. Então ele está preocupado em tentar fazer com que aqueles que servem a Deus permaneçam adormecidos, ligados a coisas desse mundo, etc. Mas vamos à pergunta. Como nós somos advertidos acerca de uma conspiração sinistra contra os guardadores do sábado? Senhor Marcelo. Luzilei, Sim. Uma irmã essa semana me perguntou sobre essa pergunta e eu não montei essa lição, mas eu acho que houve um equívoco aqui com relação ao texto. O texto não está consonante com a pergunta. Sim. É isso mesmo, né? É exatamente. Inclusive a Conferência Geral expediu uma nota que chegou até nós também via pastor Davi Pai Silva, mencionando que o texto correto para essa pergunta, especialmente o texto da nota, está no Primeiros Escritos, página 266 e 267. Nós temos o texto para... Lá você pode ler, mas o texto revela que Sim. Satanás queria criar engodos, um monte de coisa assim, né? A resposta, assim, irmãos, desse texto, na realidade, do Primeiros Escritos, página 266, é que em algum momento pode concluir que dentro desse nosso período aqui que estamos vivendo, ele iria criar várias formas que viessem nos envolver, isso, investimentos, compras, ostentações, amor a algumas coisas materiais, supérfluas, para ocupar a gente e a gente não ficar muito preocupado com a causa de Deus. É isso aí? Exatamente. É trazer um coração, ou ressaltar, né, um coração cobiçoso, que tem aquela ânsia por ganhar e conquistar e ter e possuir. Você tem um celular, mas passa ali alguns meses, você já quer comprar um outro celular que seja melhor, que seja isso, aquilo outro. Você tem um carro que está te servindo bem, mas você quer algo maior para você poder mostrar para os amigos. Até se usa essa expressão, né? Não, eu quero mostrar para os meus amigos. O mesmo em relação à casa e assim por diante. E esse é o espírito que Satanás quer realmente, que aqueles que são guardadores do sábado, são aqueles conhecedores da tríplice mensagem angélica nesses últimos dias, então se envolvam com essas questões de posses, de aquisição, a cobiça pelos bens materiais, e dessa forma Satanás vai ganhando espaço na mente humana. Na mente humana, desviando, né, as pessoas do propósito, tanto de pregação do Evangelho como de preparação para a volta de Cristo. Então isso é um alerta muito grande, né? Satanás ele tem trabalhado de uma forma muito incisiva com relação a esse aspecto. Aí quando a gente analisa a nota, há alguns elementos na nota que nos ajudam a entender o assunto, né? Isso, porque nos chama daí a atenção para o que deve acontecer conosco, né? Para que nós a prestação de contas, né? Para que nós não venhamos a desenvolver esse espírito cobiçoso, né? Que é tendencialmente o que a gente tem no coração, né? Exato. A gente ser cobiçoso. E aí vamos falar a verdade, né? A gente parece que ensina isso até para os filhos, não é verdade? Filho, a gente não fala assim, filho, olha, vamos ajudar a igreja, trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro para a gente comprar bastante folheto, comprar bastante lição de escola sabatina para dar para os outros. Então, meus filhos, nós vamos fazer tudo para a gente crescer e boa parte do nosso dinheiro a gente ajudar a causa para Cristo vir logo. Esse era o certo, Luzilei. Mas a gente fala assim, versão número 2, né? Segundo capítulo. A gente fala assim, olha, eu não quero ver filho pobre, eu quero ver vocês com carrão, casa boa. E é o seguinte, quando eu envelhecer, eu quero que vocês me sustentem. E a gente fica só falando para os filhos coisas dessa terra. Criando um sentimento materialista no coração. Materialista. Já pensou se Jesus tivesse esse nosso espírito, quando Satanás disse a ele, tudo isso te darei? Né? Poderia ser tentado. Então, irmãos, essa pergunta é forte, hein? Ela é forte. Sim, Luzilei, é isso mesmo. Nós precisamos, conforme até diz uma frase da nota aqui, o Senhor deseja que descansemos nele, sem questionar nossa medida de recompensa.
Porque aqui a gente percebe que a gente quer, além das conquistas mundanas, e quando fazemos alguma coisa até para Deus, a gente só fica pensando na recompensa. Ou seja, levamos a cobiça até para os assuntos espirituais. Sim. Se devolvo o dízimo, daí quando fico doente, daí eu questiono, Senhor, mas eu devolvo o dízimo, eu guardo o sábado, pratico a reforma de saúde, o Senhor agora permite que eu fique doente. Que história é essa? Como se nós estivéssemos ganhando ou pudéssemos barganhar com Deus em base daquilo que apenas deveríamos ter feito. A bolsa de valores, eu aplico o dinheiro. E depois quero sacar o lucro disso, né? Mas na nossa relação com Deus não existe isso. Deve existir, na verdade, um coração agradecido, que descansa nas promessas do Senhor, nas bênçãos que Ele tem prometido para mim e para você. Não devemos agir como aqueles trabalhadores que chegaram cedo, né? Na parábola que é mencionada aqui. Aqueles que chegaram cedo, quando viram no final do dia que receberam o mesmo salário daqueles que chegaram na 1ª hora... Bem depois. Falaram, como assim? Isso não é justo. Exato. Não é justo, porque esses 10 chegaram depois, estão ganhando o mesmo que nós. Isso demonstra a ganância, a cobiça, o desejo de possuir, de ter mais. Nós precisamos ter um espírito de contentamento, de gratidão, de fazer para Deus com amor, com devoção, dedicação, porque o que nós somos, Deus nos fez. O que nós temos, Deus nos deu. E tudo que fazemos, tudo que realizamos ou gastamos é apenas, digo isso em relação à causa de Deus, nós estamos apenas devolvendo àquele que nos deu um pouco de tudo aquilo que Ele nos tem proporcionado, né? Então, queridos, vamos ser generosos, vamos trabalhar com alegria no coração por tudo que o Senhor nos tem dado até o presente, né? Vamos à segunda pergunta deste tópico. Diz-nos o seguinte: por que Deus nos adverte especificamente contra a cobiça? Existe um problema aqui relacionado à cobiça? Porque, assim, quando a gente tem bastante, viu, irmãos? Olha só, veja que interessante. Quando nós temos bastante, vamos falar assim, quando a gente tem bastante, o banco gosta da gente, fica toda hora liberando o crédito. Já viu isso, né? Quando você não tem dinheiro, o banco nem liga para você, né? Mas quando você tem bastante, as pessoas, você é muito bem relacionado, tem bastante e tal. Você vai numa agência comprar um carro, os melhores vendedores vão te atender. Isso tudo cria uma certa segurança humana e a gente pensa que a nossa vida consiste nisso. Vamos ter bastante dinheiro porque as pessoas vão nos reconhecer, mas é exatamente o contrário que diz a Bíblia. Que o que a gente tem, devemos tomar cuidado para que cheguemos ao ponto de pensarmos que o que a gente tem consiste na abundância do que a gente tem. Mas o que a gente tem, irmão, de importante é um Salvador que morreu na cruz. Se nós não tivéssemos esse Salvador que morreu na cruz, esse dinheiro ia acabar, nós íamos chegar no máximo com esse dinheiro a uns 80, 90 anos, mas a nossa vida não ia significar mais nada. Aqui acaba a nossa vida, aqui se extingue o nosso fôlego. Entretanto, se a gente chegar à conclusão que esse dinheiro ele foi colocado em nossas mãos para a causa, então nós não vamos ter em mente que a nossa vida consiste na abundância do que temos. Certo? Agora, se você quer ter bastante dinheiro para ser reconhecido socialmente, você vai ser reconhecido socialmente, até o dia que o dinheiro acabar. Mas se você pegar esse dinheiro e aplicar na obra de Deus, esse dinheiro vai estar depositado no banco do céu e você viverá eternamente. Não estou pregando aqui uma troca. Eu estou dizendo que é uma relação automática. Se o teu dinheiro é dedicado à causa de Deus, você com certeza está valorizando mais o céu do que essa terra. Aqui que está a argumentação correta. Porque volta à primeira pergunta da lição, né? São os motivos do coração, o que realmente está dentro do meu coração.
Então, se o que eu estou fazendo, na verdade, só vai revelar se de fato estou interessado no céu ou não. E isso faz toda a diferença na vida, né? Perfeito. Muito bem. Então, nós vimos aí que Satanás tem um plano astucioso de nos fazer cada vez mais mesquinhos e cobiçosos. Mas com a graça de Deus precisamos vencer isso. Vencer isso aí. Agora vamos ao terceiro tópico da lição, que vai falar sobre uma questão séria. Como o amor ao dinheiro deteriora a nossa vida espiritual e qual é a cura para isso? Então agora tem um problema, porque de fato o dinheiro não é um problema, né? Mas o problema está no que... Como consideramos ele, né? Que no caso Como a gente aqui fala do amor ao dinheiro. Exato, porque Sabe, Luzilei, eu fico muito preocupado, essa ênfase da Bíblia com o pobrezinho do rico, né? O pobrezinho do rico. Né? O que dá a entender? Já pararam para pensar? O rico, ele é pobre no sentido de que ele é rico em exposição. Vamos colocar assim. Sim. Por que em exposição? Ele fica exposto a N tentações. Porque o dinheiro pode sobrepor a razão. E ele pode fazer com que pensemos que esse dinheiro transmite segurança. Mas, na realidade, ele apenas nos expõe a uma tentação maior. O texto bíblico é muito claro, ele diz, querem ser ricos, caem em tentações. Eu não fui rico, eu não passei por essa tentação. Minhas tentações são outras, tá? Eu imagino que sejam. Mas eu imagino que o rico, ele tem muito dinheiro e quando... Alguns já se suicidaram, Luzilei, porque aplicaram dinheiro em bolsas, em ações e cai e perde. Ele não consegue viver sem o dinheiro. O dinheiro é uma espécie de âncora, né? Âncora. Então, essa preocupação que o texto diz aqui, ela determina que o dinheiro, em vez de ser você falou aqui, uma bênção, ele passa a ser um mal para a pessoa. E essa pessoa que sofre esse mal, não sou eu porque eu não sou rico, né? Ele pode prejudicar a si e os mais próximos também. Contaminado com isso aí. Já pensou? Mas pensa bem, vamos falar aqui. Nós temos 2 carros velhos, né? Aí, de repente, nos dão um carro muito bom, 200 mil e tal, ou mais, sei lá. Aí depois, de repente, tiram esse carro da gente, a gente volta pro carro velho. A gente fica meio angustiado. Fica angustiado. Porque há um apego às coisas da terra. E é sobre esse apego. Não é sobre o dinheiro em si que está sendo colocada a ênfase. É o amor a esse dinheiro. É o apego a esse dinheiro. E eu não sei, irmão. E às vezes a gente tem apego a coisas poucas. Ao carrinho velho também. Também. Então a gente tem que ver que o princípio aqui discutido na lição é o amor àquilo que deveria ser usado ao serviço. Ao serviço de Deus. Ele passa a ser usado ao nosso serviço. Então, é o direcionamento egoísta para o qual, às vezes, nos envolvemos, que a lição está apontando. Porque se você conseguir ser rico, vai ser muito bom, irmão. Desde que você administre esse dinheiro como Deus deseja que você administre. Senão a gente vai começar a condenar rico aqui. E a lição não está querendo condenar rico. Está querendo condenar o rico que, em vez de dedicar o dinheiro à causa de Deus, ele entra em muitas tentações. E onde está as raízes das tentações? Onde se encontra a raiz da tentação? Em olhar só para si. Esse é o problema do rico. O egoísmo. O egoísmo. Não é o dinheiro. Mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E até a questão do amor ao dinheiro, ele pode... a ênfase sempre... se está falando de dinheiro e amor ao dinheiro, está falando de quem tem bastante. Sim. Mas tem gente que não tem quase nada, mas se apega àquele pouco que tem. Exatamente. E o problema é igual ao do rico. A mesma coisa. Foi o que eu citei aqui. O carro velho, né? O carro velho não... Então, às vezes a pessoa é tão apegada, às vezes é um nada, às vezes é o buquê de flor que está lá em cima da mesa. Mas a pessoa se apega tanto àquilo que ela é capaz de ofender o próximo, ela é capaz de terminar a amizade com alguém, um ente querido, ela é capaz de fazer qualquer coisa porque para ela aquilo é mais importante.
pareceu algo aquilo muito é a insignificante. sua riqueza. O amor àquilo, né? Pode ser o obstáculo para a salvação da pessoa. Agora, a pergunta, ela não enfoca apenas o problema, mas ela inicia pelo problema e fala sobre a solução. Qual é a cura para isso? Então, ao amor ao dinheiro. O texto é interessante. Benevolência constante e altruísta é o remédio de Deus para exterminar os pecados do egoísmo e da cobiça. A gente ser benévolos, ter prazer em fazer o bem. É claro que para uma pessoa que tem amor ao dinheiro, pelo menos o start disso, o início disso, não lhe é natural, né? Não lhe soa um momento de felicidade. Mas precisa do exercício, precisa de insistir na questão e Deus vai dar a graça, proporcionar a graça necessária para que essa ação se torne, de fato, um momento de alegria. Você vê que o autor de Crônicas enfatiza... Por que ele enfatiza Davi? Porque é uma coisa em comum. O rico dá tudo, quase tudo que tem para a causa. Senão ele não enfatizaria. E aqui o texto é claro, né? E aí o texto também diz assim na nota: o que tem consumido a vitalidade do povo de Deus, último parágrafo da nota, página 60, é o amor ao dinheiro e a amizade com o mundo. Pronto. Aqui concluímos a pergunta, né? Eu acho que é isso, Luzilei. Então, ao visitar igrejas, muitas vezes encontramos pessoas que dizem: a igreja está morta, a igreja está isso, a igreja está aquilo, a igreja não se movimenta. Se nós formos fazer uma análise, vamos chegar nessa frase que o pastor Marcelo acabou de mencionar aqui. O que tem consumido a vitalidade, a força, a energia da igreja, amor ao dinheiro. E voltamos a dizer, nem sempre as montanhas de dinheiro, mas às vezes as pequenas moedinhas, aquilo que temos... É a mesquinhez. Então esse é um fator e o outro é a amizade com o mundo. Precisamos urgentemente da graça de Cristo para tomarmos o remédio que é apresentado aqui como a solução, né? A benevolência e o altruísmo é o remédio de Deus para exterminar o pecado do egoísmo e da cobiça. Precisamos nos exercitar nisso, precisamos agir contra essas características, porque, pastor Marcelo, será que quando Cristo vier, cobiçosos irão para o céu? Então, nós não vamos ficar contentes. Vou dizer ele que eu estou apontando para alguém, né? Estou jogando, né? Nós não vamos ficar contentes de estar no céu se somos cobiçosos. Poxa vida, não dá para ganhar um dinheirinho aqui, não. Fazer umas jogadinhas e tal. A gente vai, né, sempre querendo passar a perna, sempre querendo aproveitar toda a oportunidade para benefício próprio. Lá no céu não vai ter isso. Então, por que Deus não vai levar o cobiçoso para o céu, Luzilei? A conclusão que eu cheguei é o seguinte: é porque ele não vai ser feliz lá. Ele vai achar que Deus é muito chato. Pensa em si, só pensa nos outros. Isso não é comum ao egoísmo e ao orgulhoso, né? O cristão mesmo, ele... Bom, eu vou para outra pergunta, não posso falar. Vamos lá, vamos andar no passo que a lição apresenta o tema. Senão a gente pula o meio de campo. Vamos lá, pergunta B. Onde Deus quer que concentremos nossa atenção e por quê? Eu acho interessante isso aqui, Luzilei, porque a relação de Deus com o homem é vertical, céu e terra. E se existe essa relação céu e terra, todas as outras relações horizontais, compras, vendas, utilização de bens e tudo, elas serão direcionadas por essa relação. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então eu vou inverter. Onde estiver o coração, aí estará o teu tesouro. Então assim, se o teu coração está voltado para o céu, todo investimento seu será no céu. Se relacionará com isso. Com o céu. Mas se todas as minhas preocupações estão no meu tesouro da terra, eu vou estar gerando recursos e administrando só aqui na terra, ignorando a minha relação com o céu. Então, assim, é uma lei de causa e efeito. Sim. E o que ele está dizendo aqui é onde Deus quer. Ele quer que a gente esteja perto dele. Mas onde quer o nosso coração natural estar? Perto do dinheiro, Disney, não sei o quê. Você vê, o pessoal diz assim, o orgulho hoje para muitos assim,
Ah, estive na Disney, fiquei lá, não sei o que e tal. O dinheiro que gasta para uma viagem dessa. Já pensou se a gente pegasse parte desse dinheiro? Um irmão deu uma oferta aqui para o Conectado há anos atrás. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, irmão, eu fui na América, a passeio, gastei tantos reais. Aí eu decidi, poxa, eu tive condições de gastar tantos aqui na América, eu vou pegar esse mesmo valor, eu vou dedicar ao estúdio. Aí ele dedicou esse dinheiro aqui. Eu nem trabalhava aqui no estúdio. Eu fiquei pensando, rapaz, esse irmão está olhando para a terra, mas não está esquecendo o céu. Não sei se nós estamos assim, irmãos, mas o certo é que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas de cima. Ainda bem que nós pregamos o ideal aqui na nossa lição interativa, né? Exato. E o quanto nós estamos longe dele, né? E precisamos buscar, né? A lição traz o patamar que precisa ser buscado por todos. Então a atenção deve estar nas coisas do céu, porque é lá onde está Cristo, é lá onde teremos a eternidade, né? Sim. E se o nosso olhar não estiver para Cristo, não estiver voltado para lá, estará apenas para o próximo, para o redor aqui. E, enfim, daí só ressurge os pensamentos carnais, naturais e que não conduzem à salvação. Então é uma questão muito séria, essa questão do amor ao dinheiro e do apego às coisas desse mundo. Mas o apelo apresentado nesse tópico aqui é para que nós olhemos para o céu, desviando os nossos olhos das coisas desse mundo e que possamos confiar naquele que tem sido tão bondoso para conosco, nos concedendo todos os recursos necessários para a nossa subsistência. Às vezes muito mais do que o necessário para a subsistência, né? Sim. Mas o que temos feito com isso? Vamos ao quarto tópico da lição, um concerto com sacrifício. Pastor Marcelo, tendo em vista o pouco tempo que nos resta, o que cada um deve considerar na questão ou na gestão das finanças pessoais? Sabemos que estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Ou seja, resta pouco tempo para o trabalho, pouco tempo para, enfim, para este mundo. Tendo em vista isto, o que nós precisamos considerar quando nós administramos os recursos que Deus nos concede? É assim, eu vou sintetizar, Luzley, porque a nota é comprida e o texto já foi citado lá no verso áureo. A questão é a seguinte, irmão, tendo o que comer, o que vestir, é o que diz a Bíblia, né? Devemos estar contentes. Mas vamos falar da contemporaneidade, né? Tendo o que comer, o que vestir, o carro bom, mais uma casa, mais outra casa, mais um apartamento na praia, mais não sei o quê, mais viagens para a América, mais não sei o quê e tal. Aí devemos ficar contentes. Não é isso que está escrito na Bíblia. Então, ou nós devemos organizar nossa vida para termos a nossa manutenção e entender que todo nosso recurso originalmente é de Deus, mas Ele deixou na nossa mão. Só que o que seria o ideal? Que nós separássemos a nossa subsistência, um pouco de conforto que nos atenda dentro das nossas necessidades físicas e o resto, né, nós faríamos como Davi. Esse é o certo. Dar para Deus, devolver para Deus para que a obra cresça. Bem claro, Davi deu, não o que sobrou, tá? Viu, pessoal? Davi não deu o que sobrou e eu dou o que sobra. Eu estou falando comigo, Luzley. Estou falando de você não. Você resolve o seu problema aí. Resolve o meu. Nós damos o que sobra, irmãos. Davi não deu o que sobra. E aqui nós temos posses, nós temos bens, casas com valores altíssimos que, se revertidos para a causa de Deus, para a compra de meios pelos quais a obra poderia crescer, seriam muito melhor, seriam mais bem utilizados. Entretanto, nós temos que fazer esse testamento diário. É o que diz a nota. Pensar hoje, poxa, eu tenho isso, eu já tenho meu carro velho, tenho um carrinho melhor, um consorcinho. Olha só como é coisa que a gente tem, né? Essa casa, a casinha na praia. Precisa de tudo isso? Precisava doar isso agora. Porque quando eu morrer, vai dar confusão. Uma perguntinha, você já viu essa questão de inventário, de herança, não dá confusão? Isso até no meio de crente. Olhinho virado para o outro, porque fez a partilha errada. E às vezes fica até com raiva do pai que morreu. O pai não lembrou de mim. Luzilei. Então aqui está dizendo assim,
cai na real que tudo é de Deus. Minha prata, meu ouro. Deixou na nossa mão. Usa o que você precisa, o resto dedique à causa. Quer deixar um pouco para os filhos? Organiza isso. Mas a irmã, a gente fala até filhos incrédulos também, ela cita isso. Sim. Eu estou entrando aqui na lição, desculpa. Sim. Aqui fez menção de, às vezes os pais são zelosos, piedosos, mas não são liberais com a causa do mestre e ficam acumulando recursos. Daí quando morrem, seus recursos ficam nas mãos, muitas vezes, de filhos que são incrédulos, filhos Sim. que depois vão usar esses bens, esses recursos, de uma forma... Desviar, né? Desviar para o mal, ou para coisas, para benefício próprio. Irmãos, Deus não se contenta com esse tipo de coisa. Para pensar, irmãos. Você quer que Cristo venha logo? Eu quero que Cristo venha logo. Você quer, Luzia? Será que a gente quer? Porque se nós quiséssemos mesmo, nós só separaríamos alguma coisa para a gente, uma casinha para a gente viver até morrer, certo? Não um monte de casa para alugar, para ficar com um dinheiro muito grande. Não, faz o seguinte, faz um monte de casa e aluga um monte de casa. Pega esse dinheiro e dedica para a causa, os aluguéis. Mas a intenção não é essa. Olha aqui o que está debaixo da manga aqui, ó. A juntar para eu ficar com uma boa aposentadoria. Para quê, irmão? É para dar mais oferta? Então, é uma coisa a refletir. Então, a inspiração diz que se você puder fazer toda a sua partilha de seus bens, separar o que é da obra, vou dar isso aqui para a igreja, dar isso aqui para isso. Não estou pedindo para dar para Conectado, mas se der, ajuda bastante. Com certeza, estamos precisando. Nós estamos aqui com equipamentos sucateados que precisamos restaurar. Tivemos uma invasão de hackers. Talvez a gente tivesse com equipamento melhor, estaríamos mais protegidos. Entretanto, veja só, a gente tem que investir na causa de Deus. Nós aqui do Conectados damos o que a gente pode dar. Você dá o que você pode dar. Davi deu o que podia dar, mas não deu sobra. E aqui está dizendo que o que a gente puder fazer, faz em vida. Reparte em vida. Veja as almas sendo ganhas com você ainda em vida. É isso que está escrito. Essa é a pergunta bem abrangente. Resposta bem abrangente. Desculpa, Luzilei. Não, mas esse é o ponto, né? Chamando a atenção aí para a necessidade de nós nos envolvermos, nos engajarmos com a obra de pregação do Evangelho. Não é só essa história de falarmos que quero ver Jesus voltar, às vezes, canta bonito, né? Jesus vem voltar, eu quero Jesus e tudo mais, mas termina o louvor, vem a mim o reino de Deus, né? Para que eu use do jeito que eu bem queira. Vem a mim o reino. Mas não é assim, nós precisamos ter a nossa mentalidade corrigida, porque senão Cristo virá e nós não estaremos entre aqueles que vão desfrutar da eternidade. Eu antecipei a pergunta, Bi, né? Mas... Me perdoe, mas é porque... A gente segue aí. A pergunta B diz-nos: que advertência específica sobre mordomia Cristo dá aos pais? Então, olha só, irmãos, essa resposta aqui. Eu dei a deixa, né? Deu a introdução, mas assim, eu quero colocar uma frase séria aqui. E não foi eu que citei a frase, não foi eu que falei a frase, foi Jesus. Eu não sou digno de Jesus. Se eu dedico as minhas posses mais aos meus filhos, que às vezes nem querem nada com o Evangelho, ou dedico mesmo aos que são da igreja, fico partilhando, repartindo com eles tudo, esquecendo a prioridade de que quem ama mais a causa, ama mais a família mesmo, do que a causa, não é digno de mim. Eu achei forte isso aqui. Mas eu amo meus filhos, eu amo os meus netos. Só que se eu começo a criar uma idolatria sobre isso, é isso que está falando, Luzilei. Sim, tá? É uma questão Irmãos, de idolatria. Eu não confundo o texto da Bíblia, não. Façamos a exegese no ponto. É quando você se excede. Vou lá, seu netinho está cheio de brinquedos. Eu compro mais um brinquedo de R$200. É isso aí, Luzilei. E pensa numa coisa desnecessária, que a criança brinca ali um pouco e depois já enjoa. Isso. Mas é assim, aí precisa de ajudar um pobre, precisa de uma cesta básica, você gasta R$400 num brinquedo, 300, 200, e quantas cestas Marcelo, básicas? Acho que tem um parênteses aí, porque antes de chegar na cesta básica, às vezes esse pai ele não compra lição nem para o filho. Às vezes o filho não tem nenhuma Bíblia, não tem a lição da escola sabatina do filho.
E porque acha caro a lição, Porque a assinatura da lição das crianças acha caro, mas não é caro o jogo eletrônico, não é caro o brinquedo de determinada marca que o filho vai usar e dependendo do brinquedo nem vai atraí-lo para um bom caminho. Perfeito, perfeito. Ó, quando o Luzirley faz interativa com vocês, adultos, eu faço interativa com os adolescentes. Na mesma sexta-feira, no mesmo horário. Sabe o que eu estou percebendo? Que os adolescentes não têm lição de escola sabatina. E a editora tem lição lá esperando. Mas ninguém compra a lição. Os pais não compram, né? Não compram. Mas um brinquedinho, um PlayStation, não sei o quê, eu não sei nem o nome desse. Celular, o jogo, está tudo atualizado. De última geração. Pessoal, vamos parar para pensar. Temos ou não amor ao dinheiro? Então, somos dignos de Cristo se centralizamos nosso dinheiro em supérfluos. Aí eu digo que é supérfluo. Assim, eu às vezes vou ver meus netos brincar, vou brincar com eles, eles derramam, Luzirley, é um balde enorme assim, cheio de brinquedo. Pá! Aí a Rosa diz assim, vamos comprar mais. A Rosa disse, não vamos comprar mais não. Eles têm muito brinquedo. Vamos dar oferta, vamos ajudar os outros. E aí eu fico pensando, é verdade, Luzirley, é verdade. Então aqui, a pergunta B está se referindo aos nossos excessos. Não é deixar de amar os parentes, deixar de amar o pai e a mãe. Não! Vamos no ponto certo, né? É como aquele texto, deixar pai e mãe e se unirá a sua esposa. É deixar do pai e da mãe aquilo que não vai contribuir para o teu casamento. Mas deixar o pai e a mãe nunca. Até a morte eu estou do lado do meu pai e da minha mãe. Então, vamos torcer o texto para o nosso lado, não. O que está dizendo aqui são os excessos. Você pratica excessos na sua relação familiar? Gasta além do necessário, ignorando a causa de Deus? Então, eu e você, se fazemos isso, não somos dignos dele. É isso que ele quer dizer. Muito bem. Vamos seguir com a nossa lição, vamos para o último tópico da mesma. O cofre mais seguro que existe não é o cofre do Banco Central. Talvez vocês devam se lembrar, alguns anos atrás, quando o cofre do Banco Central foi roubado, né? Mais de 100 milhões de reais roubados. É um dinheiro que trouxe uma longa história aí, inclusive de muito sangue derramado por conta dele. Então, mesmo o lugar mais seguro que pudéssemos ou que podemos imaginar nesse mundo, que é ali o cofre do Banco Central brasileiro, pelo menos do Brasil, né? Não digo do mundo, mas pelo menos do Brasil deveria ser e não foi. Mas aqui nós vamos falar sobre o cofre que é mais seguro, o cofre mais seguro que existe. Perguntar, que garantia reconfortante Cristo oferece a todos os que fazem com Ele um conserto por meio de sacrifício? Bom, a garantia é que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem uma interpretação errada desse texto, né? Nós cantamos errado e pensamos que a Bíblia está dizendo aquilo. Pessoal, em teologia tem uma frase chamada contexto anterior, contexto em hermenêutica, anterior e posterior. No contexto anterior desse verso aqui, fala assim que olhai para os lírios do campo, que eles se vestem, olhai para as aves do céu, né? Comem, bebem. Aí diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. As que foram mencionadas, né? Anteriormente. Vestimento, isso, alimento e a bebida. Essas coisas vão ter. Mas a gente quer mais. Ou seja, é o essencial. É o essencial, a gente quer mais. Estão entendendo? Aqui é uma exegese, tá? Isso aqui nós estamos certinhos, não há medo de errar. O que o homem precisa é o bom sustento. Quando a gente excede muito, irmãos, eu não estou dizendo que exceder um pouquinho, tudo bem, mas nós já estamos ultrapassando, né? Mais para a gente do que para Deus. Se a gente aceitar o plano de Deus, no tempo certo, todas as coisas serão acrescentadas. Exatamente. E precisamos entender isso, né? E essa é uma garantia que nós temos da palavra de Deus. Não apenas essa promessa, mas muitas outras que apresentam aí a segurança que temos unicamente em Deus. E a última pergunta da nossa lição, qual é a forma mais lucrativa de preservar nossa riqueza? Em honrar com o Senhor, ao Senhor todas as nossas rendas. Agora, a última parte do verso que eu acho interessante. Sim. Quando fala assim, encherão os teus celeiros. Irmãos, deixa eu te explicar o que é encher celeiro aqui. Vamos parafrasear para a realidade.
Encher o celeiro é você passar todos os anos da sua vida pagando plano de saúde, só dando dinheiro para plano de saúde. Sabe por quê? Você não fica doente. Entendeu, Luzilei? Encher celeiro é o seguinte, é você, no dia de frio, você está agasalhado. Essas bênçãos, sabe? Ter todos os netinhos com saúde, filhos com saúde, a igreja com saúde, você ter condição de ter dinheiro para comer e um pouquinho para ajudar. Isso é encher o celeiro. Porque essas são as coisas, buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão, como é que é? Acrescentadas. Isso. Essas que são o sustento. Essa exegese é profunda, irmão. Então, o que é encher o celeiro? Vamos sair da ideia de teologia de prosperidade. Eu estou com Deus, às vezes, na prova. Eu estou com Deus com o suficiente. Quando eu estou com Deus, Ele garante o suficiente. Ele não garante... Ele até pode dar, se Ele quiser. Mas Ele está dizendo o pão, a vestimenta, o que é suficiente, o que é necessário, Ele garante. Então, quando os celeiros estão cheios... Eu te pergunto, os teus celeiros estão cheios? Os meus estão. Eu sou pobre, mas os meus estão. Porque meus filhos estão com saúde, meus netos estão com saúde, as pessoas com quem eu convivo estão com saúde, e eu pouco uso o plano de saúde. Meus celeiros estão cheios. Você não está vendo assim, eu com um arranha-céu, um galpão cheio de coisa, não. Não é essa a ideia que Deus está dizendo. É a felicidade de poder ter Deus no coração e uma família com saúde e paz. Esse é o celeiro cheio. Eu creio que você tem o celeiro cheio. E se você não tem, Deus quer dar. E se você já tem esse celeiro cheio, dá um pouco desse celeiro para a causa de Deus. É isso aí, Luzilei. Muito bem, pastor Marcelo. Então, nós vimos nesta lição algo que toca no bolso, né? É o que eu falei no início. E como se diz aí popularmente, esse é o lugar que mais dói no ser humano. É o nervo que causa mais dor no ser humano, é o bolso. Exatamente. Porque é quando toca no dinheiro, quando toca assim assunto de dinheiro, inclusive talvez muitos, quando começamos a apresentar o tema aqui, já torcer o nariz, como se diz, né? E vai falar de dinheiro. E de fato falamos de dinheiro à luz da palavra de Deus. E a mensagem é muito direta, é muito objetiva, dizendo que nós não podemos ter amor ao dinheiro, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E se o nosso amor está no dinheiro, significa que nós estamos pensando apenas nas coisas dessa vida. Mas a lição veio nos falar que nós temos um céu a ganhar. Sim. Que nós temos uma outra realidade e que ela vai chegar muito em breve. Mas se o meu coração estiver apegado às coisas desse mundo, se estou usando os recursos que o Senhor me dá para satisfazer o meu egoísmo, as minhas cobiças, os meus desejos terrenos, Cristo virá. Os seus irão para o céu, mas eu não estarei entre eles. Eu quero concluir, Luzilei, com uma história, né? Permite? Sim. Quando é que nós damos para a causa? Quando nós reconhecemos as bênçãos. Quando nós não damos para a causa? Quando nós não percebemos as bênçãos. A falta de visão sobre o bem que Deus nos dá nos faz egoístas. Porque quando é que você agradece alguém? Quando a pessoa te faz algum bem, não é assim? E será que você não conseguiu ver o quanto de bem Deus tem dado a você? Vou contar uma história interessante. Um dos meus filhos montou uma fábrica de pipa. E ele passou o sábado à noite até um bom horário fazendo pipas para vender. No outro dia, o tempo ficou com aparência de chuva. E o percurso para levar lá no local onde ele vendia ia ser grande. Aí ele falou assim, não vou vender lá não. Eu vou pegar minhas pipas, vou levar na feira de domingo. Tinha uma feira no domingo. Ele foi na feira. Lá na feira também estava com aparência que ia garoar, né? E isso faz uns 10, 12 anos. Há muito tempo isso. Aí e de repente foi lá para a feira. Pegou uma caixona de papelão cheia de pipa e levou para a feira. Voltou com a caixa vazia. Aí chegou o culto domingo.
E há 10, 12 anos atrás, R$10 era muito dinheiro. Aí fomos dar, cada um deu uma oferta, né? Eu dei um pouquinho de dinheiro para os meus filhos, 5 filhos, né? E esse filho colocou R$10. A Rosa disse, você está errado. Muito dinheiro, R$10. Ele disse, não, eu estou dando de acordo com a bênção. Eu deveria dar mais, porque eu não era para vender nada, eu vendi num dia de chuva, toda a minha caixa de pipa. Irmãos, como é que está a sua caixa de pipa, hein? Você já parou se você tem bênçãos? Não devemos fazer troca com Deus, mas esse reconhecimento de que Deus está me abençoando me desperta a agradecer. Que o Senhor abençoe nossa comunidade virtual e toque no nosso coração. Nós aqui do Conectados estamos precisando muito, mais do que nunca, né, Luzley? Exatamente. Mais do que nunca. Eu acho que nesse ano as coisas tomaram um rumo assim que nós não esperávamos. Mas como nós estamos percebendo a bênção de Deus na nossa vida, nós temos certeza que Ele vai atender as nossas necessidades. Quem sabe Ele vai atender com o teu coração. Então perceba, se Deus está te abençoando, abençoe também o Conectados. Amém? Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Vamos nos lembrar do Conectados. Produção, por favor, insira as informações ou já devem estar aí na descrição do vídeo, né? Se você está assistindo, precisa dar conta para enviar o seu donativo, a sua oferta aqui para a TV Conectados com Deus, basta dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Ali temos todos os dados para você fazer a sua contribuição, ok? Nesse instante nós vamos nos curvar diante de Deus em oração. O pastor Marcelo estará então agradecendo pela lição que acabamos de estudar e também suplicando as bênçãos de Deus a cada internauta que acompanhou essa transmissão, inclusive para você que fez o seu pedido de oração no chat. Amado Pai Celestial, inicialmente nós queremos te agradecer porque o Senhor há anos nesta TV tem atendido a todos os pedidos que foram apresentados. Nós temos ouvido falar de bênçãos no nosso culto de quarta-feira, porque o Senhor tem aceito o apelo que são apresentados aqui em nosso culto virtual. E agora, com relação aos pedidos que foram feitos nesta noite, Senhor, atenda segundo a tua vontade a cada um, mostra o seu poder e mostra que para nós, tu és o nosso refúgio, a nossa segurança, e que o Senhor tem prazer de nos atender, segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por isso. Nós queremos pedir também sobre essa reflexão, Senhor, o amor ao dinheiro, coisa complicada de administrar, mas nós sabemos que o teu poder, o teu Espírito está em nossa mente para que aprendamos a administrar essa questão, aceitarmos as coisas, essas coisas que o Senhor nos dá, que é a subsistência, e que possamos enxergar que o Senhor faz isso para a gente, que o Senhor tem dado saúde para a gente, tem cuidado dos nossos filhos, de nossos netos, de nossas famílias. E agora, Senhor, despertados com essa convicção, possamos devolver ao Senhor, que é dono da prata e do ouro, o que lhe pertence, e que possamos dar um pouco mais para que a causa cresça e o Senhor venha logo para nos buscar. Amém. Abençoe aos internautas que foram tocados a nos ajudar nesta oferta para a regularização e atualização dos nossos equipamentos. Senhor, não permita mais que os hackers venham aqui nos atingir. E se eles virem nos atingir, Senhor, se é para que melhoremos ou que cheguemos à conclusão que temos que dar mais para que os equipamentos sejam mais qualificados, Senhor, nos ensina, nos oriente e também toque em nossos bolsos, em nosso coração, para que possamos permitir que esse departamento cresça para atingir a última alma que precisa do teu alento, da tua palavra, e assim possamos encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Abençoe esse departamento, abençoe os internautas, a todos aqueles que participaram dessa lição interativa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Lição Interativa. Eu quero agradecer aqui a participação do pastor Marcelo, que bondosamente aceitou o convite para estar conosco neste programa
especial desse final de semana. Você me trouxe para estudar uma lição com uma ênfase muito forte. Não sei se foi proposital, né? Irmãos, quando conheço o irmão Sansão, eu sei a ênfase que ele dá ao assunto, mas quando eu pego nesse assunto, eu levo de coração, porque a nossa vida como missionários é uma oferta para Deus. E eu sempre faço questão de frisar isso aos meus filhos. Além da minha oferta, eu ofertei ao Senhor a minha vida. Eu estou com 33 anos de ministério. Ministério, né? Fora o tempo que eu tenho de igreja. Então, irmãos, nós somos uma oferta. O nosso corpo é uma oferta. Nosso dinheiro também tem que se transformar em oferta. Que Deus seja louvado, Lê. Amém. Quero agradecer você também, internauta, que esteve conosco até este momento. E queremos lembrar que neste final de semana nós temos um evento festivo aqui na TV Conectados com Deus, que é o Emusa Instrumental. E agora você terá o privilégio de acompanhar essa programação que estará sendo transmitida pela nossa equipe a partir do teatro lá na cidade de Guarulhos. Que a graça e a paz de Deus permaneça com todos nós e que possamos continuar adorando e louvando a Deus com as nossas vidas e também com as nossas vozes e com os nossos talentos e com os nossos recursos. Amém?